E nós vamos estudar a última parte que resta do livro de Apocalipse para ser estudado. Estamos já na consumação da consumação, nos estertores, né? Na parte final do livro. Estamos aqui em Apocalipse 22, que forma um bloco juntamente com o capítulo 21. Apocalipse 21 e 22 mostra aquilo que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, depois da tribulação, depois da volta de Cristo, depois do milênio, depois do trono branco. Apocalipse 21 e 22 apresenta, é como não fechar totalmente a cortina, fica aquela beiradinha, assim a gente dá aquele serviço expressado a partir da cidade administrativa, que será a Nova Jerusalém, a capital do universo, a capital dos santos, a cidade de Deus, o lugar onde o Pai tem muitas moradas. Inclusive, como diz sempre, né, o nosso amantíssimo irmão Ivan Araújo Neves, o cunhado do Cliff, concunhado, não é concunhado? É, concunhado. Ele sempre repete que e houveram homens, mesmo lá no Velho Testamento, que eles tinham uma percepção muito grande de coisas que seriam reveladas milhares de anos depois. Você vê, João teve a revelação aqui da Cidade Santa, da Nova Jerusalém, praticamente no ano 100 depois de Cristo, quando ele era exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus Cristo. E 2000 anos aproximadamente antes disso, Hebreus fala que Abraão já esperava a cidade que não tem fundamentos. Isso está lá em Hebreus 11:10. Ele e Sara aspiravam por uma pátria, né? Eles aguardavam uma cidade que Deus é o arquiteto e edificador. Então houveram homens lá, mesmo nas outras dispensações, lá na antiga aliança, que por causa da intimidade com Deus, Enoque provavelmente foi um desses. Ele viu a volta de Cristo muitos milhares de anos atrás, antes mesmo até do dilúvio, que é citado em Judas, né? É o 7º depois de Adão, viu o Senhor e suas miríades voltando. Então, porque eles tinham sinceridade no coração e buscavam o Senhor, tinham desejo de conhecer mais o Senhor acabava que por revelar, antecipava detalhes para esses homens. Eu estava querendo falar. Eu estava lembrando, hoje eu estava lendo sobre Sara, você citou Sara aí, ela morreu com 127 anos de idade. Ou seja, Isaac tinha 47 anos quando ela morreu. E o fantástico... Ela viu Jacó até os 7 anos, não, então. Mas, pois é, e o fantástico de tudo, eu até chorei ali, eu estava lendo ali sozinha, ela chegou lá de supetão, eu estava derramando lágrimas no momento do servo de Abraão for buscar Rebeca para Isaac. Mas que história foi fantástica. Porque aí típica, né? Ilustra o retorno, o noivo indo encontrar com a noiva. É um encontro nos ares. Exatamente. Ainda que eles não sabiam nem percebiam isso, mas eles estavam vivendo uma experiência histórica que se fantástico, vê desse tipo. Né? Que a Rebeca, ela vinha no caminho e ela viu aquele rapaz lindo vindo lá. Ela falou com o servo: quem é aquele que está vindo ali? Quem é aquele gatão ali? É aquele pão doce? É o meu senhor. Não, pão doce é linguagem de gente velha. Né, ela desceu do camelo e imediatamente ela pôs o véu e tampou o rosto. Ó, que gatão, eu já tenho imaginado, né? Na época da minha mãe que falava que aquele rapaz é um pãozinho. É um pão doce. Sério. Não, eu fiquei até derasmente emocionado com essa história. Né? Verasmente emocionado. Então, aqui dentro da nossa estrutura que estamos estudando de Apocalipse 21 e 22, nós vimos que tem um preâmbulo, tem uma preparação, tem uma introdução, uma visão propriamente dita, que foi Apocalipse 21, de 1 a 8. Depois tivemos o segundo bloco, que foi a visão propriamente dita, o conteúdo que foi mostrado para João na ilha de Patmos, que foi de Apocalipse 21, 9 até 22, 5. Já aqui no Apocalipse, o último bloco, né, do Apocalipse, que é Apocalipse 22, de 6 a 21,
nós temos o que a gente pode chamar de que é epílogo, que chama, né? Tem o prólogo e o epílogo. O epílogo é o discurso final. Até o 21? Do 22:6 a 21. É o terceiro bloco dentro da estrutura 21-22. Então esse é o último bloco, o último trecho de revelação, não somente dentro do bloco Apocalipse 21-22, como também de todo o livro do Apocalipse, como também de todo o cânon neotestamentário, como também de todo o conteúdo escriturístico. Todos os comentaristas são unânimes em afirmar que tudo que é dito aqui é válido, não somente para o contexto imediato, como também para todo o livro, como também para todo o cânon, né? A questão do acrescentar ou retirar alguma coisa, tudo que é dito aqui. A questão do contraste, né, da decisão que se faz frente a esse conteúdo, é igual aquela frase dos anos 70, né? Ame-o ou deixe-o, lembra? Parece que o João tinha consciência que ele estava sendo a última... Sim, eu li isso até recentemente. João tinha essa percepção, mesmo porque ele era o mais iluminado dos iluminados dos escritores, porque ele tinha acesso. Lembra que nós falamos que ele tinha um conhecimento tanto da teologia judaica como da teologia eclesiástica, né? Quando ele recebe a revelação que fala de fundamentos e de portas, ele está entendendo que ele conhece a teologia eclesiástica, ele sabe o que é o fundamento. E ele conhece a teologia judaica também, que ele sabe o que é porta, o que é portão, o que é muralha, né? Isso faz parte do linguajar, da simbologia dessas teologias que ele tinha acesso. Então ele, por ter primeiro a iluminação e a inspiração do Espírito Santo. Hoje nós temos a iluminação, ele tinha a iluminação e a inspiração. Ele estava sendo teopneustado, né? O Espírito Santo estava soprando para ele, palavra por palavra, o que ele tinha que escrever diante daquilo que ele estava vendo e ouvindo. Então, por ele ter essa percepção maior do que qualquer outro profeta, porque nós já lemos em Pedro que muitos profetas do Velho Testamento, eles viam os eventos, mas não entendiam, eles ficavam estudando o próprio conteúdo daquilo que eles tinham escrito. Lembra desse texto? João não, ele conhecia todo o Tanar, todo o Velho Testamento e todos os livros do Novo Testamento já estavam escritos. Não, que você falou que Jacó tinha 8 anos quando Sara morreu. 7, provavelmente. Mas aqui fala que da morte da Sara no capítulo 23, e depois da morte dela, Abraão mandou buscar Rebeca. E a Rebeca, depois no final do capítulo 24, Isaac conduziu Rebeca até a tenda de Sara, sua mãe, tomou a Rebeca por sua esposa, e assim Deus foi consolado por causa da morte da sua mãe. Porque então ele teve o Isaquinho, o Jacó, só lá com 60 anos, parece. Então foi lá para frente. Eu supus que Mas Abraão viu que ele tivesse 40 anos quando nasceu o Jacó, mas na realidade ele esperou 40 anos. Não, e você também falou o contrário, você falou 40 também. 47 anos. Isaac tinha 47 anos quando quando a Sara morreu. Quando a Sara morreu. Mas mesmo assim ainda é novo, né? É novo. Eu conheço uma senhora de 110 anos. Não, e Abraão, que cuida do filho de 90. Abraão viveu na casa da mãe. Não, para aquela época lá em específico, Abraão morreu com 160 e tantos anos. Sim. Ele viu 175. 175, não é isso? Jacó morreu com 160, parece. O Davi que morreu novo, né? Setentinha só. Pois é. Ele aprontou muito, né? Ele gastou demais o rádio velho. Então, esse é o bloco que nos falta estudar, que nós pretendemos terminar com ele, nem que seja até meia-noite. E na semana que vem vocês estão convidados, vocês só não vão comer o salgadinho e tomar o refri, vocês não aparecer aqui. Pretendemos, né, se assim permitir, fazer um ágape, né? Fazer uma confraternização. Vai caber aqui? Não é melhor fazer lá na Comu, não? Eu estou pensando nisso também. É bom de amadurecer essa ideia. Nós vamos analisar. Às vezes é mais fácil para acessar, tal, cabe melhor. Fazer vai ser hoje, por ser a última apresentação de Apocalipse, o último bloco, né? Apocalipse 22, de 6 a 21. Então na semana que vem nós vamos fazer
A la rap, né? We have a big problem for Perguntas the e church. respostas. Perguntas e respostas a Porque respeito. na igreja está sem internet, por isso que Quem que tá sem internet? na igreja. Ah, tá. Então não pode fazer ao vivo. Ah, não tá sem internet. Então tem essa questão Mas técnica. é só perguntas, né? Porque hoje vai convidar. A não ser que não transmita, né? E a Aí gente Pode resolve. gravar e colocar Convida as depois. pessoas para irem pessoalmente na igreja. É, Convida. então apareça pessoalmente, né? Você que Vamos ver, gosta vamos de namorar a ideia até Vamos domingo. namorar a ideia. Nós temos uma semana até dia 26. Até domingo exercício. Aí faremos um intervalo, né, do dia 26, assim, do dia 2 Até e do 17. dia 9. E não é, as duas primeiras quintas de outubro vai ter um recesso para que se prepare, né, a divulgação e a preparação do material que já está sendo Inclusive, preparado para na primeira quinta depois do dia 13, se não me engano é dia 17, nós vamos dar início ao estudo do milênio. Vou fazer um convitinho para ter nesse apartamento. Você Com dá o um site, convite aí? tudo, eu vou anotar. Então vamos à leitura do nosso trecho. Mas então o João ele tinha a iluminação, a inspiração E o que você estava falando? eu ia falar mais alguma coisa? Não, que você estava falando que ele tinha convicção que ele era o último, né? a Eu trazer sei a que ele pôs revelação. essa colocação É. e eu estou concordando. É. Ele tinha convicção de ser o último escritor canônico, né? Até pelo conteúdo do livro. Um livro extremamente consumativo. Então vamos ao prólogo do bloco do livro e do cânon. Prólogo não, epílogo. Eu, João, é no 6, verso 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Isso foi há 2000 anos atrás. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Isso aconteceu com Daniel também. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus, né, que aqui é um aoristo imperativo. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Peraí, então aqui não é Jesus que está falando com ele, não? Não, é um anjo. Ah, eu acho que me contou essas coisas. Aqui, como já foi falado antes, o contexto hiperimediato é que determina quem é o locutor. Ah, tá, porque é uma Alterna. mudança, uma alteração aí logo Sim, depois. tem. Às vezes é um anjo, às vezes é João, às vezes é um dos seres viventes, às vezes É o próprio Jesus. o próprio Jesus. Às vezes é uma voz que vem, sabe-se lá de onde, né? Veio uma voz do trono dizendo. Às vezes são 7 trovões, e isso ele não foi escrito. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo Mas imundo. você saltou o 10, que é o mais chique de todos. Não, falei. Não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Mas foi lido. Bonito? Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E o Raul Seixas achava que era ele. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus,
enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas, diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Você falou aí que o mais bonito é o 10, eu já acho que é o 20. Por causa da ênfase que existe na função do grego, é absurdamente certamente forte. Certamente venho sem demora, certamente. Né? Amém, é assim seja, confirmadamente sim. Amém. É uma coisa assim, é muito enfático no grego. É muito enfático. Tem gente que acha que Jesus está demorando. Pedro fala disso, né? Ah, desde que na época do meu avô que a gente escuta isso, que Jesus está voltando. Não tem? No Pedro fala, cadê a sua vinda? E engraçado que eu já vi isso acontecer na praça. Se não me engano, foi uma vez que o grupo de mímica e a turma da Comu foi lá para a Praça da Liberdade. Não sei se você estava já na época junto. Acho que não. E estava tendo uma pregação pós-mímica e o nosso antigo pastor pregando. E alguém falou exatamente do jeito que está em Pedro. Crente mané, vocês ficam falando que Jesus está voltando, já tem 2000 anos, não vai vir mais não. Aí ele aproveitou e pregou o trecho de Pedro. Exatamente. Falou, você sabia que você está aqui na Bíblia ou você é o mané 2 aí? Porque o discurso de Pedro, daqueles que falam, cadê a sua vinda? Não julgue demorado. Pode parecer demorado, mas o livro meio que quase fecha, né, o penúltimo versículo com uma hiper, super, mega, ultra ênfase no grego, super afirmativamente. Certamente eu venho sem demora. Se você crê, você crê. Se você não crê, literalmente vai para o inferno. Porque eu também lembro de uma pregação do Clipe uma vez assim. Você evangelizando alguém, o cara criou muita dificuldade e você falou rasgadamente, então você vai pro inferno. Mas a ele pessoa tomou um susto. Mas o pastor Cliff falou isso um dia desse também no evangelismo, que eu estava perto ouvindo falando, eu falei assim, nossa, você lembra do pastor Cliff? Eu comentei com o pastor Cliff na hora. Ele foi bem explícito. Ele falou bem assim, então é porque você está optando então ir pro inferno mesmo. É a verdade. Mas é interessante que nesse último bloco no mínimo vai pensar. Tem algo que é repetido, que é enfatizado, que é a certeza da vinda e a brevidade dessa vinda. A rapidez, né? A rapidez. Nós vamos comentar a respeito das partículas no grego aqui, porque no verso 6 fala as coisas que em breve devem acontecer. No verso 7 fala, eis que venho sem demora. Né? No verso 10 fala, porque o tempo está próximo. Aí repete no 12, eis que venho sem demora. E depois fala mais por uma última vez, de maneira bem enfática, aqui no verso 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Então é uma coisa, é algo que está sendo muito enfatizado num trecho muito curto. Foi falado aqui 4, 5 ou 6 vezes. Vai acontecer em breve. Certamente vem sem demora. Está acontecendo. É a pregação de Noé. Vai chover, vai chover. No meio do deserto, vai chover, gente, vai chover. E o próprio Senhor Você Jesus... é doido? Você que é isso, maluco? Sim, e as situações são bem similares, porque o próprio Senhor Jesus comparou os últimos dias da igreja aliás, os últimos dias gentílicos, né, os tempos tribulacionais,
E isso vem se arrastando pela igreja, os últimos dias da igreja, e entra nos últimos dias de Israel e nos últimos dias dos gentios, a similaridade com o tempo de Noé. Estava todo mundo vivendo a sua vida como se Deus não existisse, como se Deus não agisse, né? Casando, dando em casamento, comendo, bebendo, praticando crime, essas coisas que estão relacionadas aqui, que apesar de serem comuns a todos os seres humanos, desde Caim, mas ele é principalmente, é uma referência principalmente, contextualmente, à geração tribulacional. A questão dos impuros, cães, feiticeiros, assassinos, idólatras e amantes da mentira. E isso é característico de todos os seres humanos, sempre foi, em todas as dispensações. O próprio Senhor Jesus falou que é do coração que procedem essas coisas. Mas isso é uma característica principalmente das gerações finais, das gerações escatológicas. A forma como os verbos, os adjetivos, a construção do grego aqui, não quer dizer que se a pessoa contou uma mentira na vida, ela está no inferno. O que ele está dizendo assim, o que o texto está dizendo é que isso é algo que é uma característica na vida daquela pessoa. Tipo, você fala assim, aquele político que foi governador de São Paulo muitas vezes. Quando você pensa, eu não vou citar nomes, começa com M, né? Quando você pensa nessa pessoa, fala, aquele ladrão, né? Tipo, tem pessoas que quando você fala o nome delas, imediatamente já vem associado um adjetivo, né? Jeremias, aquele chorão, Hitler, aquele assassino, né? É isso que o grego está querendo dizer. São pessoas, aquela pessoa praticante, tem vários aqui no Brasil, né, um aí que nasceu em Umberá, fala, aquele macumbeiro, né, aquele feiticeiro. Ou seja, tem pessoas que ela carrega um epíteto, né, carrega um apelido, um nome que é muito associado pela prática, por aquilo que ela praticou a vida inteira. Aquilo é a sua característica principal. É isso que o texto grego está dizendo aqui. Que fora fica esse tipo de pessoa. Inclusive aqui cães não são os animais, não. Mas que o Jordan, se estiver assistindo aí, ele pode ficar triste, porque ele é muito ligado aos caninos, né? Ele é muito sinófilo. Aqui o que está sendo dito são as pessoas que têm uma índole muito ruim, muito baixa. Isso é dito... Eu estava sem caneta vermelha, normalmente o versículo. Em Filipenses 3:2. Cães aqui é uma palavra Onde que tem cães, cara? No trecho que nós lemos aí, 15. Fora ficam os cães. Tá. É que eu estou lendo o Cão aqui não quer dizer que aqueles que latem vão ficar de fora. Nem sei. Cavalo vai ter no céu. Às vezes até cachorro, não sabemos, né? Um gatão vai ter, né? Mas... a palavra naquele contexto lá do João na época, que foi o
a besta. Porque as trevas, eu falei isso várias vezes aqui no estudo também, as trevas vão ser tão densas na tribulação, por causa da permissão de Deus, de permitir que Satanás opere com todo o seu poder. Isso é o Apocalipse e a Bíblia fala a respeito disso, mas as pessoas vão estar cegas pela mentira. Elas vão estar que sem demora, em breve devem acontecer, rapidamente, né? Eis que venho em breve, tá? Deve acontecer sem demora. O pensamento no grego é que quando a ação vier, ela vai ser súbita, iminente, a qualquer momento, dentro desse espírito que nós estamos falando aqui de surpresalidade. O próprio, de acordo com o Apocalipse 16 que nós estudamos, é o momento quando Cristo surge no céu. Lembra que nós estudamos esse Apocalipse 19 e 16? Eles vão ser pegos de surpresa, vão estar ali lutando um contra o outro e de repente aparece Jesus Cristo no céu com seus exércitos. Aí eles se unem e direcionam os seus canhões para Cristo. De tão envolvido com as questões terrenas que a humanidade vai estar nessa época, totalmente absorto, penetrado, autoridade total para cegar, total permissão para cegar a humanidade, de acordo com aquele nosso texto Teboso, segundo Tessalonicenses 2. Porque a humanidade, os gentios, os homens naturais não deram crédito à verdade, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Fala, você quer que seja profetizada ilusão, você quer a mentira, então toma. Satanás fica à vontade, faz o que quiser. E ele vai fazer até boneco falar. Tem gente aí que adora gesso que não fala, na hora que aparecer um gesso falante, vai ter romaria. Vai ter muita gente de uma certa facção do cristianismo aí, que é chegado num boneco, né, que vai achar o maior barato. Santo Antônio falando, São Tanás falando ali, vai ser ótimo, né? Um boneco que fala. Então a palavra traduzida aqui por em breve, sem demora, o estabelecimento da abominação desoladora, que é quando Satanás, através do seu Cristo, do seu falso Messias, ele invoca, decreta, né, globalmente a sua divindade e invoca a sua adoração. Aí é a hora do chega. É a hora que Deus fala, não, agora o bicho vai pegar. Aí as coisas, lembra que nós estudamos as trompetas? Lembra, é o pleroma. Vem subitamente, após uma rápida sucessão de eventos que foram descritos aqui nesse livro.
exige uma postura, exige uma tomada de decisão. Hoje em dia, existe muito, não somente pessoas incrédulas, gentios e judeus, mas também nascidos de novo, que vivem em cima do muro. O Clésio, quando nós estudávamos juntos, ele tinha uma expressão teológica que ele cunhou, que ele chamava de olimiar. São pessoas que recebem a iluminação, que era a situação dos hebreus, que era a situação dos leitores da carta de Hebreus. Eles viviam, isso se aplica em muitas situações. Aquela pessoa que se evangeliza que não tomou a decisão, era a situação dos judeus que ainda viviam em Jerusalém, isso já na beirada do ano 68, 69, e Jerusalém ia ser destruída no ano 70. Os exércitos romanos iam chegar e varrer, que lá ia morrer 1,5 milhão de pessoas. E Cristo avisou essa geração através daquele conteúdo que se assemelha com o conteúdo de Mateus 24, que é escatológico, profeta tribulacional, mas o de Lucas ele é para a geração do ano 70. E isso também acontece em N situações, com a geração tribulacional principalmente, contextualmente, que é aquela pessoa, vamos pegar aqui o de Hebreus, que é bem fácil. São pessoas que já foram iluminadas. São pessoas que já estão provando, sentindo o gosto das coisas do porvir. Lembra desse texto? São pessoas que já sabem, já estão começando a perceber qual que é. É aquele rei lá, o Agripa, que está ouvindo, ele tinha interesse pelas coisas judaicas, e o Paulo lá acorrentado e pregando. E o rei teve uma hora assim que Satanás, nossa, esse rei vai converter. Ele, ao invés de jogar um dardo, ele pegou assim uns 30 dardos de uma vez, puf, mandou no coração do cara, e o cara acordou. Paulo, por pouco você me persuade a ser um cristão também. Aí o Festo aproveita para puxar, né, o do rei, e fala, que isso, Paulo, as muitas letras tá te deixando doidão aí, você não sabe o que você está falando. Lembra desse trecho de Atos? O Paulo falou, quer por pouco ou quer por muito, quisera eu que todos aqui, não, com exceção dessas cadeias, também se tornassem cristãos, né, também nascessem de novo. Ou seja, existem situações, e essa é a pior situação que existe para o inferno. É a pessoa que pega Cristo, o Espírito Santo está trabalhando, está te dando convicção do pecado de Jesus. Bicho, quer saber de Jesus, né? E vai para o inferno. E o pior dos infernos, né? Porque a coisa que mais avulta a pena infernal é aquilo que você faz com essa mensagem, é aquilo que você faz com Cristo, é aquilo que você faz com a oferta do Pai na pessoa de Cristo. Que era aquela pregação do trigo. Ou você está com Jesus ou você vai para o inferno. Na realidade não existe meio termo. Hoje, por estarmos numa dispensação muito larga, né, como eu falei lá domingo, colarinho de palhaço, muito folgada, as pessoas pensam que ainda existe oportunidade para ficar no muro. Não sou crente, mas também não sou descrente. Eu estou na igreja, mas também não é assim, não quero nascer de novo, não quero levar a coisa tão a sério. Mas, mesmo que exista essa aparente permissão para você ficar decidindo se quer ou se não quer, porque a gente sabe por inúmeras passagens que o Espírito Santo é sempre muito veemente com relação a uma tomada de decisão. Se hoje ouvir a sua voz, não endurecer a sua oração, aproveita o tempo, que o tempo é hoje é o dia aceitável, é agora que a coisa está acontecendo, decide logo. Louco! Você sabe lá, se amanhã você está vivo, você fica aí juntando no seu celeiro um monte de coisa. Tem N passagens que falam dessa urgência. E isso é principalmente verdade aqui no tempo tribulacional, quando as coisas vão acontecer muito rapidamente. E à medida que a coisa for se aproximando do fim, porque esse é o sentido do grego, mais... como é que foi a palavra que eu anotei? Mais irrevogável se torna a reversão da sua decisão. O que o grego está querendo dizer aqui é que quanto mais o tempo galopa, acelera para o fim,
para a volta de Cristo, mais difícil vai ser voltar atrás nessa decisão. A ponto que ela, até um certo ponto em que com o derramar das taças aí é irrevogável. Se até o derramar das taças os seres humanos do planeta Terra, seja judeu, seja gentio, que não nasceram de novo, não tomarem uma decisão, aí fica irrevogável. Aí já era, aí está sacramentado. Lembra? Nós falamos meio que de en passant a respeito disso, quando a gente estava estudando as vozes lá no parêntese do Apocalipse 14. Lembra lá que eu falei que o anjo falou ai, 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 ai. Apocalipse 14, 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe, o grego aqui é fortíssimo, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse, como disse o pastor outro dia aí, o homem está pegando carona no inferno de Satanás. O homem é um intruso no inferno. Mateus 25, 41 fala que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O homem penetra. O cálice que vai ser derramado de ira sem mistura sobre o planeta Terra, ele é destinado ao Messias de Satanás, a besta. O objetivo da taça é o trono da besta. É o trono da besta que se converte em trevas. Mas vai ter gente que vai pegar carona no juízo do anticristo. Quer ir com ele para o inferno, então vai. Também esse beberá. Vai sem Deus, né? Em vez de você vai com Deus, em vez de vai com Deus, ele vai sem Deus. É o sentido do também. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Lembra que eu fiquei falando isso aqui pro Isaac? Olha como é que a coisa é séria. O cálice do vinho da cólera de Deus sem mistura da sua ira. Ou seja, é uma coisa profunda e pior ainda é o grego aqui, ó. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aí ele fala, ó, aqui está a perseverança do santo. É preferível morrer. É preferível morrer do que receber essa marca. Porque morrer aqui é puf, ainda mais que é guilhotinado, né? Vai ser rapidinho, puf, a lâmina desce rapidinho. Poucos segundos você está lá na presença de Deus, lá balançando aquelas palmas. É interessante vestido que, de branco. se você for pensar hoje, ninguém usa guilhotina hoje mais. É do tempo antigo, mas é uma coisa que é voltada durante a tribulação. Tal qual na época, por exemplo, há 900 anos antes de Jesus, ninguém era morto por crucificação, não. Era apedrejamento e outro tipo de morte, né? Mas quando Jesus veio, ele precisava, em Salmos 22, fala que ele seria crucificado, o Messias. Ali, crucificado, mas quem vai crucificar? Assim, como? Aí, 300 anos antes de Cristo vir, já preparou o caminho, os romanos chegaram, e o morte de romano de condenação, crucificação, fechou. Quando Moisés, acho que é Moisés que falou maldito que foi pendurado no madeiro, foi, né? Isso foi no ano 1400 a.C. Isso. A cruz, esse método de crucificação, foi criado pelos persas lá no ano 500 a.C., quase 1000 anos depois da profecia, que foi adotado pelos romanos. Os romanos falaram, boa ideia essa, mas quem criou esse sistema de como é sistema de quê? Condenação. Condenação foram os persas. persas. Foi a toa do nome dele, o barbudinho, que odeia Israel. Ele saiu agora. Quem? Ele já saiu do Irã? Foi eleito um atolá lá. O Ahmadinejad? Ele saiu? Ele saiu. Não sabia dessa. Agora é outro, o atolá que entrou. E hoje nós estamos comemorando o Sukkot, você sabe, né? A festa tabernáculo. Então é dentro desse contexto que os irmãos têm que ler o versículo 15, o versículo 11. Tipo assim, ó, se você recebeu a besta, recebeu a marca da besta, e recebeu a besta, né? Se identificou com a besta,
vai aprontar, filho, porque agora não tem mais jeito pra você não. Não tem mais jeito, depois que você Continue um injusto fazendo injustiça. O que o texto está dizendo é que, se essa mensagem, nós estamos falando do livro, né, do bloco final que resume o livro, se essa mensagem aberta, que ela é explícita, ela está aqui há 2000 anos, ela vai estar lá dentro da tribulação. Às vezes sobra uma página dessa, quer soltar uma página para a gente estudar, fica essa coisa caída aí debaixo do sofá aí alguém acha essa página daqui X anos lá dentro da tribulação e lê lá, olha, quem quiser, beba de graça, é de graça. Aquele que tem sede, quem quiser, receba de graça a água da vida, eu vou querer. Então você vê que é um convite aberto. Mas uma coisa que você citou, por exemplo, como um tipo do anticristo, o Antíoco Epifânio, que queimou todos os livros, fez uma fogueirona. Era proibido estudar lá. Assim também o anticristo vai proibir. Então muitas pessoas falam, vou deixar escrito aqui atrás da porta e tudo. Aquilo ali vai ser o que o anticristo vai usar para acusar os moradores, se achar algo escrito. Sim. Né? Porque ele vai queimar tudo, ele vai... E hoje você está sem o torão, né? Acho que a internet ele vai... Com certeza. Igual na China existe censura. Ele tem um torão. O torão é porque é uma torá desse tamanho, mais das pessoas. É porque tem tanto comentário rabínico que às vezes tem um versículo na página. Um versículo, o resto tudo ali é comentário. E a Torá, propriamente dita, é Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas existe um adicional de alguns salmos na Torá, você viu lá? Existe um adendo de salmos na Torá, exatamente em função da proibição do Antíoco Epifânio, que foi viveu no ano de 174 a 168 a.C., ele governou e oprimiu a Palestina, os judeus. Como ele proibiu a leitura da Torá na sinagoga, aí os judeus deram um jeitinho, né? Falou, está decretado, é proibido ler a Torá na sinagoga. É proibido ler o quê? A Torá. Então vão ler o Salmo. Aí eles selecionaram alguns salmos e adicionaram a Torá, os 5 primeiros livros, que também são lidos nos Shabás, né? Dentro da sinagoga. Tipo assim, é uma forma de burlar a lei que eles conseguiram, porque na época de Antíoco Epifânio era proibido a leitura da Torá. Ele queimou, fez uma fogueira em Jerusalém. Sim, ele foi terrível. Era proibido ser judeu. Então, o contexto aqui do verso 11, do verso 15, essa questão do continue o imundo, sendo imundo, toma uma decisão, ou ata ou desata. Né? Os mineiros têm essa mania, né? Ou se ata ou se desata. Toma a sua decisão, decida-se. Porque se essa revelação, essa mensagem é aberta, quem quiser beba de graça. Tudo isso que foi revelado no livro aqui, que fecha o cano, não é suficiente para você, para que você tome a sua decisão. Não há mais nada que Deus possa dizer. Porque isso aqui é a palavra final dele. Aliás, o último versículo é maravilhoso. A graça do Senhor Jesus seja com todos. É de grátis. Graça, a gente já estudou essa palavra, caris, significa o favor imerecido. É Deus não te dar aquilo que você merece, que é condenação. Ele te oferecendo tudo que você não merece. É de graça. Então, e no penúltimo versículo, a super enfatizada certeza que ele vem depois de uma rápida sucessão iminente de eventos, sem demora. Se isso não te convence, se isso não é suficiente para você, então não resta mais nada. Vai ler Bhagavad Gita? Vai ler Alcorão? Vai ler o livro do Mormon? E por isso que... O que você vai ler? O livro dos Espíritos? Ele termina aí falando que ai daquele que acrescentar algo nessas palavras. Você está me adiantando um discurso, já que você falou. A iminência, né? O caráter iminente, né?
que é dado aqui nesse trecho é enfatizado pela solenidade dessa advertência. Como é que o Walvoord fala aqui? Ele já morreu, né? Hã? Ele já morreu. Já morreu o Walvoord, já, infelizmente. Mas ele produziu bastante. Porque quando eu tinha mais ou menos 19 anos, ele foi para a nossa escola bíblica e até ele falou, eu creio que Cristo volta antes da minha morte. Então. A avó da Marluce está com 95 anos. Já foi por CTI 9 vezes e saiu. Ela crê que Jesus volta antes da morte dela. Ela quer, inclusive, isso. Né? Na realidade, ela recebeu uma revelação na igreja dela. É que ela é da casa pentecostal que tem profecia. Ela recebeu essa palavra do Senhor, então ela segura isso. Mas o Pentecostes eu cheguei a conhecer pessoalmente. Ele, em 1982, veio aqui em Belo Horizonte fazer uma palestra. E eu e o Clécio tivemos o privilégio de conhecer. Ele já era bem idoso em 82, ele já deve estar com o Senhor. Eu já ouvi falar do J. White, o Pentecostes, né? Escreveu livros fantásticos. Inclusive o Things to Come. Things to Come. Você tem ele? Não. Ele é muito bom. O testemunho final do livro é uma repetição enfática, né? uma ênfase da promessa do breve retorno de Cristo. Certamente venho sem demora, amém. É uma coisa muito enfática no grego. Este anúncio, que acrescentou certamente, nai no grego, que é uma partícula que impõe afirmação, ainda é seguido do amém. Amém no grego, que é uma transliteração, que significa, é igual aqueles carimbos de papel de cartório. O referido é verdade e dou fé. O carimbão. É o carimbo, não é o escrivão lá? Escrivão, ele que carimba, né? E depois assina. O escrivão. Normalmente ele põe um selo assim, tridimensional, carimba e assina, né? O referido é verdade e dou fé. Né? É fé pública, é algo acreditado. É isso que significa o amém. Então, antes do venho, tem o nai, certamente, que é uma partícula grega de ênfase afirmativa. E depois vem o amém, que significa é verdade, dou fé, e não tem lesco-lesco, não tem coré-coré, como dizia o Cafunga. Como você falou que eu estava adiantando, aí daquele que acrescentar que você entra no assunto. Sim, e esse anúncio de iminência e de certeza de vinda ainda é reforçado pela solenidade da advertência que vem no versículo 18. Porque na sequência, os dois estão aqui num contexto bem imediato, ou seja, o que dá a certeza da minha vinda é isso aqui que eu estou dizendo, que é fiel e verdadeiro. O texto começa assim: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, elas são fiéis, são verdadeiras. Daí o não poder acrescentar nem tirar. Porque ela é que confronta, é que te coloca diante dessa iminência e te força a uma tomada de decisão, que é cada vez mais irrevogável. Porque é interessante, esse dia eu liguei o rádio numa rádio evangélica, eu não sei, é uma mais que uma seita. E eles citou... Uma rádio cristã, né? Que rádio cristã é bem amplo, né? Ele citou Apocalipse 14 ou 12 ou 14, falou, se você não guarda o sábado, você não vai para os céus. Falei, e isso foi discutido há 1900 anos lá em Atos 15. Isso é um jeito de acrescentar algo. Sim, com certeza. Aí daquele... né? João 15 é explícito, Atos 15 é explícito com relação a isso. Teve um quebra-pau veemente e forte. A igreja quase rachou lá, porque o pessoal saiu quase que no braço para decidir se precisava guardar mandamentos da lei ou não para ser salvo. O Paulo, de um lado, é o hiperdefensor da obra consumada, né? E existiam os judaizantes.
aqueles que mesmo depois de convertido acharam, poxa, mas nós vamos jogar fora E o Tiago era um deles, os né? O principal. mandamentos. Aí foi decidido. Olha, se você não comer sangue, não fornicar, Nem praticar sexo ilícito. o resto tá tranquilo. Não precisa guardar mais nada além disso, não. E é bem específico, não bem- tem mais. Ah, Não tem coré. Ele ali já estudou. Não tem. Não. Lembra? Mas o homem, a doutrinas e preceitos de homem, como assim se fala, o homem acrescenta uma lista ali para. Se você tiver que acrescentar, então não fica só com sal, não. Cumpre os 613. Que é impossível. Sem errar nenhum. Porque se tropeçar nenhum, tropeçou no 613. Então, isso nos coloca diante de uma tomada de postura. Justo ou injusto? Santo ou imundo? Se a sua postura, se você opta por ser um praticante da justiça e da santificação, aí o cânon fecha com 1, 2, 3, 4, 5, com 5 sugestões para aqueles que optam. Isso é o que vai fechar o nosso estudo. Se você quer ficar com o Senhor, isso não são mandamentos, isso não são essenciais para a conquista da salvação. Aquilo que conquista a salvação é a obra que Cristo consumou na cruz, na qual não se acrescenta e não se retira do texto 22, 6 a 21. 5 sugestões que devem ou podem, ou é o ideal, que caracterizem a sua vida, a sua nova vida. Guardar a palavra de Deus. Isso está no 22, 6 e 7. Bem-aventurado. Aí vem o livro de Apocalipse, tem 7 bem-aventuranças. Essa é a última. Tivemos uma antes que eu termine o estudo, sem falar essas benditas 7 bem-aventuranças. Né? Eu falei ao longo deste fevereiro do ano passado. Dia 2 de fevereiro. Não, aquele foi de Daniel, que era 2 de fevereiro. Tem mais de ano nós estamos estudando isso. Eu não tinha pego aquele dia, depois eu vou pegar de novo. A primeira bem-aventurança de Apocalipse está em 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esse assunto a gente tem falado lá desde o primeiro capítulo, viu? O tempo está próximo. Aliás, o epílogo é uma sequência do prólogo. Né? No 14:13 de Apocalipse, fala: então ouvi uma voz do céu dizendo: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Lembra que ele traz o galardão. São as 7 bem-aventuranças do livro. Né? Em 16:15, eis que venho como vem o ladrão, sem aviso, repetidamente. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Vestes, a gente sabe que é sempre tipo de justiça. No caso daqui, obras de justiça. Né? Ou seja, manter o testemunho, mesmo durante esse período dificílimo. Em 19:9, a primeira, segunda, terceira, quarta bem-aventurança. 9 de Apocalipse, sempre em Apocalipse. Né? Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado. O rango, além de ser legal, vai ser uma ocasião, né, solene, bacana, festiva. Imagina que ágape legal vai ser, né? Aquele vozerio. É difícil imaginar uma mesa que caiba os crentes de todas as épocas. Imagina. Não, você está falando na hora da ceia? De todos os séculos Não, dessa da dispensação. Do Porque século I, do século II. Porque só depois dos 7 anos. Dos 20 séculos. Falando das bodas mesmo. Imagina.
Elaine, e a Elaine então, é capaz de sentar do meu lado. Tanta gente boa para sentar do lado da Elaine. Tem o Paulo, tem o Felipe, tem o Lutero, tem o Santo Agostinho, vai ter tanta gente boa. E a palavra fala que cada um vai estar com a sua geração, né? Sim. Então as probabilidades são grandes. Sou tanta gente bacana. Sentar do lado do Álvaro, do Pedro, sentar do lado do Elaine. Vai ser para muitos um momento de grande surpresa. Com certeza. 26. Porque aqueles lá que você citou o apelido, o Zé cachaceiro, morreu. O Zé aquele presidiário morreu. Chegaram lá, esse nunca vai chegar lá. Não, e vai ter uma cadeira daquele irmão, cadeira daquele pastor crentão que pregava todo domingo. Tá que não? Não. Não, eu estou pensando no que as pessoas desprezam, ao invés de ser a pessoa que você menos espera, que eu estou. Dá licença, você está no meu lugar, sai. Vamos lá para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta bem-aventurança. 26. 20, versículo 6. Antes que a Elaine fica lá procurando o capítulo 26 de Apocalipse. 20, capítulo, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A sexta bem-aventurança, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 22, 7. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. E a sétima, 22, 13. 22, 13. 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então são 7 bem-aventuranças. Então, antes de destrinchar cada uma das 5 sugestões que o epílogo do livro de Apocalipse faz àqueles que optam por serem justos e santos, eu vou falar 5, depois a gente explica todas as 5, que vai que não dá tempo. A primeira sugestão, guardar a palavra de Deus. Apocalipse 22, 6 e 7. A segunda sugestão que o epílogo final do livro de Apocalipse faz àqueles que optam por ser justos e santos. Manter as nossas vidas limpas. Apocalipse 22, de 8 a 11. A terceira sugestão que o epílogo do livro de Apocalipse faz àqueles que querem ter uma vida justa e santa. Ser fiel no serviço do Senhor. Apocalipse 22, de 12 a 16. Quarta sugestão, blá 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 blá. Divulgar este privilégio a outros. Apocalipse 22, 17 a 20. E quinta sugestão que o livro faz àqueles que querem viver uma vida justa e santa, viver pela graça. Apocalipse 22, 21. Guardar a palavra de Deus. É a primeira sugestão. Apocalipse 22, 6 e 7. Bem, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras, então são dignas de serem guardadas. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos Profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Está sendo dada uma sugestão de se guardar as palavras da profecia deste livro. Lembre que isso é válido não somente para este livro, o de Apocalipse, como para este livro. Ou seja, tudo aquilo que traz a revelação do caráter e da opinião de Deus, ou seja, todo o cânon bíblico, né? Toda a Bíblia. E, inclusive, é acrescido um bônus, né? Além de, é lógico, de já ser extremamente benéfico e salutar praticar a palavra de Deus, ainda tem um bônus. Se você guarda, ainda te dou uma estrelinha. Que é a sexta bem-aventurança.
Segunda sugestão para aqueles que querem viver uma vida justa e santa. Manter as nossas vidas limpas. 22, 8 a 11. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. O João ficou tão estupefacto que ele até esqueceu que quem está falando com ele é anjo. E começou a adorar o anjo. Então o anjo me disse, vê, não faças isso, porque eu sou o conservo teu. Lembra que eu já fiz um comentário sobre isso lá no livro de Daniel, quando estudávamos Daniel? Conservo aqui tem o seguinte, no grego tem a conotação de assistente serviçal. Ou seja, você é o prestador de serviço, eu sou o seu secretário. Eu sou aquele que te ajuda, eu estou em função de você. Lembra que no Hebreus 1 ou 2 fala que os anjos são... Como é que diz o texto? Ministros. Porque tem uns bobão aí que fala que Jesus é só um anjo. E o livro de Hebreus começa demonstrando que Jesus é muito acima de anjo. Que o anjo na realidade é um serviçal do crente. Hebreus 1,14. Vai falar quem chamou de filho, né? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, o anjo é um conservo. Ele é um auxiliar de crente. Não tem o auxiliar de escritório, o auxiliar de contabilidade, o auxiliar de enfermagem. Tem o auxiliar de testemunho. O crente da presente dispensação, ele é um diplomata, ele é um embaixador, ele é um testemunho, ele é um pregador daquilo que ele vê e ouve pelo Espírito. O anjo é um auxiliar. Ele está aqui para te servir. É o seu conservo. Ou seja, o João estava adorando um subalterno. Né? E tem gente idiota que compara, diz que Jesus é um anjo. Ou seja, ele está abaixo do crente. Né? E ele fala, ele dá uma ordem hiper, ultra, mega, super, hiper enfática no grego. Que é o aoristo imperativo. É aquilo que é inflexível, não tem margem para nenhuma flexão. Não existe subjuntivo, não existe variação nessa conjugação. É pai, pum. Adora a Deus. Não tem flexão aqui. É um aoristo imperativo. Diz-me ainda, não cedes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo se apressa para o fim. Ele é iminente. Ele vem aí numa sucessão rápida. Né? É o tempo oportuno, é o devido tempo, é o kairos. Né? Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então existe aqui uma sugestão de que você ande em obras preparadas de antemão. Existe aqui uma sugestão para que você limpe a sua vida. Aliás, agora eu não lembro onde em Tessalonicenses fala específica e explicitamente. Essa é a vontade de Deus, a santificação. Lembra desse versículo? É bem enfático também. Você quer saber qual que é a vontade de Deus? Você se santifique. Ou seja, santificar é... Segunda Tessalonicenses. Santificar é separar. Seja cada vez menos identificado com isso aqui e mais identificado lá em cima. É 2 Tessalonicenses quando? Fala assim especificamente. Essa é a vontade de Deus para você. Santificação. Eu lembro que o texto é bem direto. É bem explícito. Assim, não tem muito como dar uma ajeitadinha nele. Ele é bem direto e fácil. O pastor vai achar esse texto para nós. Cadê a concordância? Ah, você tem concordância. Primeira, segunda, terceira sugestão para aquele que aguarda a vinda do Senhor. Ser fiel no serviço do Senhor. Sabendo que vosso trabalho não Primeira Tessalonicenses 4:3. Como é que é? Primeira Tessalonicenses 4:3. Ou seja, a segunda sugestão se resume em primeira 4:3. 4, 13. 3. 1, 2, 3. Depois eu vou passar um 4:3. giz de cera aqui amarelo. 4:3. Pensando.
Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aí isso é por causa do contexto aqui que a carta está situada. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Isso resume o Apocalipse 22, de 8 a 11. Terceira sugestão, ser fiel no serviço do Senhor. 22, de 12 a 16. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Evidentemente, quando se fala em galardão, a gente está falando de bimá. Nós estamos falando de obras praticadas pelos crentes. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam com direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Vai diferenciar bastante que... Pô, acho que a câmera virou aí, né? Oh, virou. Isso vai diferenciar bastante. Acho que você deu uma esbarrada no vídeo. A questão da salvação da questão das obras. É porque existe... Eu não queria tocar nesse assunto, mas você pode tocar. Às vezes na Bíblia do Cliff está até assim. Você observou que no versículo 14, o no sangue do Cordeiro está entre colchetes? Tem entre colchetes aí, Cliff? Não. Do 14. Bem-aventurados aqueles que lavam No suas sangue do vestiduras Cordeiro. no sangue do Cordeiro. O meu tá. Sempre que existe um colchete, pelo menos na Almeida, né, não sei se é uma conversão da Sociedade Bíblica do Brasil, nas versões Almeida, sempre que existe um colchete no texto Almeida, isso significa que essa partícula que está entre colchetes não estão em todos os melhores manuscritos. Estou acabando. Hoje, pela primeira vez, eu vou empatar aqueles 5 minutos. Eu estou esticando aqui. Existem vários manuscritos, né, sobre os quais as traduções se baseiam. Evidentemente que quanto mais antigo o manuscrito, os originais já se perderam na poeira do tempo, né? Aquele que saiu da pena do Paulo, do Mateus, do Judas, do Tiago, não existe mais, já sumiu. Mas existem cópias que foram feitas, isso aí está dentro de bibliologia, né? A preservação das escrituras. Mas aquela geração imediatamente posterior à geração dos escritores inspirados, fizeram cópias. Isso chama patrícia, que é o estudo da segunda geração de crentes, que é estudo patrística. Patrística é o estudo da segunda geração de crentes, que são aqueles que conversaram com Tiago, com João, Timóteo, tal, os pais da igreja. E as próprias igrejas, Pápias, as né? próprias igrejas Clemente, que receberam as cartas de Sim. Paulo já aconselha que ler e tal, outras Sim. e tais igrejas também. isso está dentro do campo da patrística. A patrística, ela estuda aquelas gerações de crente entre o final do primeiro século e o final do terceiro século, né? O do ano 100 ao ano 300, 300 e pouco. Os manuscritos mais antigos que nós temos, eles são frutos dos patrícios, né, dos pais da igreja. São manuscritos aí do século III, virando o século IV, são os mais antigos. Mas existem manuscritos do século V, do século VI, do século IX, do século XI. Recentemente, em 1955, foi descoberto aliás, os mais recentes que foram descobertos, mas com relação ao Velho Testamento, são aqueles famosos manuscritos do Mar Morto. Você já deve ter ouvido falar. Tem praticamente todo o Velho Testamento. Foi descoberto agora há menos de 100 anos atrás. E dos manuscritos com relação ao Novo Testamento, os mais antigos que tem são dois que estão lá na Biblioteca de Roma, que são dois que sobreviveram do século III, que são os mais antigos, que é o Codex Sinaiticus e o Codex Vaticanus, né? Então, as traduções elas se baseiam sobre os melhores manuscritos, os mais antigos. Não apenas os dois mais antigos, mas os 10 mais antigos. E quando
não existe unanimidade na narrativa, ou seja, esse no sangue do Cordeiro está presente em 6 dos 10 melhores manuscritos, mas não está em todos os 10 melhores manuscritos, aí eles colocam entre colchetes. Você vê que é minoria. Tem uma coisinha aqui ou outra lá em Mateus, em 1 João, aquele negócio de 3 são os que testemunham no céu e 3 na terra. É o embargo infringente. É o embargo infringente. É aquele famoso versículo que você gosta tanto lá de Romanos 8:1, né? Gosto mesmo. Aquele Não, porque a gente peca tanto, né? que esse Apocalipse 22:14 está bem na situação aqui do Romanos 8:1. Bem na situação do Romanos 8:1, porque ele dá essa ambiguidade, essa margem. A parte B do versículo. Que dá essa variação textual, chama. Quando se opta pela tradução minoritária, dá a margem para o armínio, para você cogitar que existe realmente um mérito humano na salvação ou uma possibilidade de perda de salvação. O Apocalipse 22:14 está bem na situação aqui do Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Mas tem textos que falam que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Fica assim, opa, então tem um por onde aí. Tem textos, é lógico que é a melhor tradução, porque não está baseado em mérito humano a questão da salvação. Mas tem textos que, ao invés de bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da vida e entra pelas portas, que dizem bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras e guardam os seus mandamentos, para que lhes assista, blá 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 blá. Então, é só para esclarecer esse ponto e para explorar os 5 minutos também. O primeira, segunda, terceira é ser fiel no serviço do Senhor, porque o galardão está chegando aí. Opa, isso não é nosso, não. Quarto, divulgar este privilégio a outros. 22:17-20. O Espírito e a noiva dizem: vem. Então a noiva tem que gritar: vem, vem beber da água. Todo aquele que ouve, diga vem. Indo lá no 20, né? Mas não está relacionado a evangelizar, não, né? É um sentido mais amplo possível. Sentido mais amplo. Eu resumi assim, evangelizar. Mas evangelizar... Faz parte do serviço. Não. Etimologicamente, evangelizar significa boa notificar. Dar uma boa notícia. Você falar que a melhor água do universo, limpa e cristalina como cristal, é de graça, a da Copasa, que é pior em qualidade, né, que a gente recebe o relatório lá, vem uma percentagem pequena e tolerável de coliformes fecais, mas vem. Então todos nós bebemos, né, o mês inteiro. Você já viu lá? Que vem lá. Grau de turbidez. Tem a margem de tolerância. Não pode vir tanto totô assim na água, mas um pouquinho pode. Então nós tomamos água com totô o mês inteiro. Essa daqui é limpa como cristal, falou lá no verso 2. No meio da sua praça, de uma outra margem, está o rio, no 22:1. Me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. Isso no grego é maravilhoso, significa assim que é dentro daquela brilhância ofuscante. E é de grátis. Nem a Copasa consegue produzir Nem a Copasa consegue produzir essa água e é de grátis. E isso é uma boa notícia. Então é o escopo mais lato, mais amplo possível. É a boa notificância. Né? Pode ser evangelizar. Inclui evangelizar. Evangelizar no sentido estrito do você é pecador, mas Jesus morreu para você. É isso que você está dizendo, né? Mas inclui isso aí também. Divulgar. E por fim, 22:21, viver pela graça, que é o melhor jeito que está tendo. Lembra? Toda vez que o pastor me liga, eu perguntei: pastor, como é que está? Eu falei: estou aí vivendo pela graça. Eu falei: não, é o melhor jeito que tem de viver, uai. Lembra? Só pela graça.
Que ele sempre tem um pepino semanal. Porque ser pastor é administrar problemas. Eu não te conto essa semana. Não. Tem os pessoais, tem os conjugais, tem os filiais e tem os eclesiais. Até que minha esposa e meus filhos não dá problema também, não. Não, um ou outro deve ter. Às vezes ela tem uma pereba aí, fica com muita cólica, tem que ir pro hospital, vira e mexe, você corta um menino aí lá por São Camilo. Isso é preocupação. Claro. Paulo tinha essas preocupações com a igreja, né? Viver pela graça, que é o versículo final, né, para fechar Só pela graça de o Deus. nosso estudo. Semana que vem, perguntas e respostas, e daqui 3 semanas, o estudo do milênio. Quinta sugestão para aquele que quer viver como quem vive na iminência da volta de Cristo é viver pela graça. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Amém.